De análise exploratória. Essa é a aula 3 de nosso curso, intitulada Estatísticas de Tendência Central. Inicialmente, um esclarecimento. O termo estatística designa tanto a ciência, que é uma ciência dedicada à obtenção, descrição, análise e modelagem de dados experimentais oriundos de processos, fenômenos ou eventos incertos, como também designa medidas que são feitas nos objetos em estudo para ajudar a compor o processo de interpretação e depois de modelagem desse processo, desse fenômeno, desse objeto. Então nós vamos ver nesse capítulo 3 estatísticas que são muito conhecidas e algumas delas mal interpretadas, que são a média, a mediana e a moda. A média, que talvez seja a mais conhecida pelas pessoas em geral, ela é muitas vezes confundida com a moda. Por exemplo, uma pessoa que está doente é atendida pelo médico e pergunta: doutor, em quantos dias eu vou ficar bom tomando essa medicação? Aí o médico responde 2 dias, 3 dias. E às vezes você tem a ideia que aquilo é a média, na verdade é a moda. O médico está considerando, a partir da experiência dele, qual é o número de dias mais comum, mais frequente dentre as pessoas que foram atendidas por ele com aquele problema, levaram para ficar bem, para ficar curadas. Nós vamos apresentar 2 exemplos ilustrando a questão da média, porque a média inclusive vem do conceito de mecânica, do estudo da mecânica, da física. E nós vamos apresentar 2 exemplos para que as pessoas possam compreender, interpretar mais corretamente o que vem a ser a média. Então a média amostral é obtida a partir da soma de todos os valores observados de um atributo, dividida pela totalidade das observações. É aquela ideia, a noção que a gente tem de média aritmética. Mas o que vem a ser isso? Então eu tenho aqui 2 exemplos. O primeiro deles é referente ao seguinte: você tem uma estrada, tem cidades ao longo dessa estrada. A gente vai começar com 2 cidades e você deseja instalar um hospital para atender essas 2 cidades. O tamanho das cidades aqui não vem ao caso, mas poderia ser num segundo momento, a gente poderia também levar em conta a questão do tamanho da cidade. Mas aqui isso não interessa, a única coisa que interessa é a distância. Então você tem um marco zero nessa estrada, a primeira cidade é C1, a segunda cidade é C2. Então evidentemente, para você ser mais equânime no atendimento às cidades, você coloca o hospital a meio caminho. Isso não é muito difícil de todo mundo entender. Se agora você tivesse 3 cidades, digamos a cidade C2, agora na metade do caminho entre C1 e o hospital, a posição anterior do hospital, você teria que mudar agora a posição desse hospital. Você teria que aproximar um pouco mais de C1 e C2 para equilibrar o atendimento às 3 cidades, na medida que uma nova cidade é inserida. Vocês podem imaginar um pouco aquela ideia do mobile, à medida que você vai colocando pesos, você tem que deslocar o seu centro de gravidade para mais perto do grupo de cidades e se afastar um pouco mais da cidade que ficou mais isolada. Então é uma ideia da mecânica, na verdade, do momento de inércia, que é um conceito da mecânica. Na verdade, isso aí eu não posso mostrar nesse curso, mas a gente mostra matematicamente que, na verdade, a média minimiza a soma das distâncias ao quadrado em relação às observações. Isso que seria a ideia da média.
Um outro exemplo é essa fila aqui, onde você tem pessoas de alturas diferentes, embora você tenha um grupo até com altura parecida, né? Eu coloquei aqui uma tabela do lado, e a soma dessas alturas é 15,6. Se você agora quisesse substituir esse conjunto de alturas diferentes por uma mesma altura, né, que é o caso da tabela seguinte, você tem que esse valor, 1,73, é a média, né? Se você somar todas as alturas, dividir por 9, você vai achar 1,73. Portanto, se você botar 9 vezes 1,73, você toma a soma, né, dessas alturas. Então, esse valor é a média. Okay? Bom, outra estatística que é pouco utilizada assim no dia a dia, né, nas notícias, que as notícias sempre que circulam na mídia falam muito de média, quando muitas vezes a estatística mais adequada deveria ser mediana, principalmente quando o histograma, né, de distribuição dos valores não for simétrico. A gente vai comentar isso aí mais adiante. Então, mediana, denotada, né, por x com subíndice 50%, né, é o valor que divide ao meio o conjunto de valores observados em uma amostra, ordenados crescentemente. Então, a mediana, para você calcular a mediana, você precisa que as suas observações quantitativas estejam ordenadas crescentemente. Então, aí você tem um exemplo, onde você tem um conjunto de dados, né, são 7 observações. Ali estão os valores, a primeira vale 10, a segunda 200, assim por diante até 390. A média, você somaria os valores, dividiria por 90, obteria lá aquele valor que está indicado, que é 262,14. A mediana é simplesmente o elemento do meio, o elemento que você vai ter 3 valores para antes, 3 valores depois. Se o número fosse par, você pegava os 2 elementos centrais e calculava a média, né? Então a mediana, ela não é afetada pelo o valor absoluto, né, das observações. Ela é apenas afetada pela ordem e pelo número, né, de valores observados. Então a mediana, se você está preocupado em saber quantas observações, né, estão antes, né, na primeira metade, na segunda metade, é isso que a mediana vai poder dizer qual é o valor, né, que é esse limiar, que abaixo dele você tem a metade das observações, acima você tem a outra metade. E depois a gente vai ver no capítulo 4 a questão das estatísticas de ordem, né, das quais a mediana é uma delas. E a mediana é muito útil exatamente quando o histograma das observações ele não é simétrico, porque ele dá reflete com mais realidade a característica das observações, a característica dos valores, enquanto a média ela é muito afetada por valores que seguem uma distribuição assimétrica. A terceira estatística, que a gente já havia comentado no início, né, é a moda. É o valor mais frequente em uma amostra. O conceito foi introduzido pelo matemático britânico, né, Carl Pearson, que viveu nesse período, final do século, meados do século XIX até o início, né, do século XX. Os ingleses são muito fortes em estatística. Eles realmente têm vários matemáticos ingleses com contribuições muito importantes na estatística, enquanto que os russos são muito fortes em probabilidade, né? Aí um exemplo, né, um gráfico de colunas, já naquela formulação de Pareto, né, frequências mais elevadas para menos elevadas, né, nós comentamos sobre o gráfico de Pareto na primeira aula. Então, no caso, aí a categoria que teve maior frequência foi aquela pessoa que fala sem quebras.
que a gente vai comentar agora é a representação da moda, da mediana e da média no histograma, né? Então, se o histograma é assimétrico à direita, ou seja, a cauda direita dele é mais longa, a gente chama também de positivo, então a moda é menor que a mediana e a mediana é menor que a média. Se o histograma já for assimétrico à esquerda, você já tem a ordem muda, né? E se inverte. A média é menor que a mediana, que é menor que a moda, né? Então, por exemplo, quando você tem o histograma assimétrico à direita, se você imaginar a distribuição de renda no Brasil, então as faixas mais altas de renda são menos frequentes e as faixas mais baixas de renda são mais frequentes. Então dá um histograma, né, assimétrico à direita. Por causa do efeito da média, se você usa a média, né, para representar, olha, quantas pessoas ganham, você vai ter ideia que o salário médio, na verdade, né, é maior do que, de fato, o salário que é praticado, porque a mediana é menor, né? Na verdade, você tem a maioria das pessoas ganhando, digamos, baixos salários, né? E só uma fração menor, né, é que vai ter salários mais elevados. Então, normalmente, nesse caso, a mediana vai ficar abaixo da média, né? Porque certamente mais de 50% estariam, né, com salários mais baixos, né? Ou seja, abaixo da média, né? Que a média estando acima da mediana significa que mais do que 50% estão abaixo da média. Aqui você tem um exemplo de um histograma que é assimétrico à esquerda, né? Ou seja, a cauda esquerda é mais longa, né? Nesse caso, as frequências mais elevadas correspondem às faixas mais altas, né, do atributo que está sendo observado. Então você teria a moda, né, o maior valor, depois agora a mediana e depois a média. Quer dizer, agora é o inverso da situação que eu descrevi, né? Bom, então obrigado pela atenção e até a próxima aula.